Seja muito bem-vinda ao Pod Organiza, um podcast que nasceu para ser a sua companhia aí da minha sala de casa para a sua sala de casa, ou talvez onde você estiver, talvez fazendo alguma tarefa da casa, talvez descansando ou me levando junto com você, talvez no carro, não sei. Até gostaria de saber, deixa aqui para mim onde que você está me escutando, como você está escutando, né? Que eu vou ficar feliz em saber. Hoje eu vou receber uma convidada muito especial aqui para a gente falar sobre uma trajetória de muito sucesso na arquitetura, né? Quero trazer também mais focado principalmente para quem está iniciando talvez nessa área aí, né? Nesse mundo. Com certeza vai trazer aí muitos insights, muita inspiração, muita motivação também para seguir e para ter uma carreira de sucesso que nem a minha convidada. Antes disso, claro, que eu não posso deixar de agradecer os nossos parceiros que acreditam, né, na mensagem que a gente quer levar aqui no Pod Organiza. Então, comigo sempre aqui a Imperatriz e Toquilar, sempre no cenário comigo, sempre presente aqui, apoiando, né, a nossa sala de casa aqui. Então, sempre que a gente está trocando nosso cenário, que a Imperatriz e Toquilar sempre é responsável por isso. Também comigo a Tiburcio, que é a loja mais completa de organização que a gente tem em Frederico e na região, né, é um sonho para quem é dona de casa e adora um potinho, é um sonho. Então, se você tá precisando aí de itens para limpeza da casa, né, utensílios, ou então organizadores, é o lugar certo. Também comigo aqui o Supermercado Bertolete. Toda quinta a gente tem um passeio marcado no mercado e eu estou sempre lá mostrando produto, dica, promoção, tudo de melhor no mercado que está sempre inovando, sempre trazendo lançamento e eu adoro. Então fique de olho nas redes do Supermercado Bertolete também. E por último e não menos importante, para lembrar que nem só de organização, nem só de limpeza, a gente tem também a Esquina Bom, sempre apoiando a gente aqui para mostrar, para dizer que esses momentos, né, de lazer com a nossa família também são essenciais, importantíssimos para a gente criar memórias. Então Esquina Bom também é nosso parceiro aqui. Mas hoje eu quero apresentar para vocês uma mulher que constrói mais do que casa, constrói muitas histórias, segurança, sonhos. Já são 17 anos de arquitetura, inúmeros projetos realizados, né? Uma presença que transmite elegância, autoridade e confiança. Se você soubesse, uma pausa aqui, a gente estava conversando sobre a idade, porque ela tem filhos mais velhos, 15 e 10 anos, e aí a gente perguntou, né, indiscretamente a idade, ficamos chocados, não vamos abrir aqui, mas uma carinha de menininha assim, sabe? Não que ela seja velha, mas aparenta muito menos. Vou até pedir a dica para ela, o que ela faz para manter a beleza. Ela que trabalha aqui diretamente de Frederico, mas atende também todo o Brasil, então fica a dica aí para você. Arquiteta de interiores, empresária e referência na região. Seja muito bem-vinda, Kelly Bonafé. Obrigada, Vani. É uma alegria estar aqui participando desse momento, que com certeza vai ser muito especial. Sabe que eu dei uma pesquisada sobre você, assim, né, aprofundamos um pouco mais, tu também é mãe, né, como eu comentei, de adolescentes já, né? Sim. E a gente estava falando aí, também vi que o teu pai teve uma grande contribuição para tu escolher essa profissão. Me conta um pouco mais sobre isso. Sim, na verdade tem 17 anos já que eu formei em arquitetura, mas a minha família, ela vem... Todas trabalham na questão de construção civil, então eu me criei praticamente dentro de obras. Meu avô era carpinteiro, meu pai, meus tios vieram como pedreiros e tanto que eles trabalham com isso até hoje. Então, desde criança, veio esse desejo de trabalhar com obras, de fazer projetos, de sentir essa necessidade e talvez a vocação mesmo. Tu vê como o ambiente influencia, né? Influencia muito. Que especial. E quando tu tomou a decisão, eles ficaram felizes ou já era algo meio que óbvio que ia acontecer? Já esperavam. Na verdade, assim, nunca existiu uma segunda opção, sabe? Olha só. Sempre fui, né, no primeiro vestibular, já é isso mesmo, enfim. Foi, e eu falo assim que a arquitetura, ela me motiva todos os dias, assim. Porque ela... É uma profissão assim que eu exerço com muito amor. Então, eu me realizo trabalhando com arquitetura, eu me realizo nos projetos e eu me realizo, enfim, pela pessoa que eu me tornei, pela minha profissão, pelo que eu cresci, pelo que eu evoluí. E por tudo isso, assim, a questão de conciliar também a maternidade. Então,
a minha profissão também auxilia para mim trazer para os meus filhos, né? Deles terem todo o conforto, enfim, né? Então, sobre isso. Que especial. E tu sabe que a gente falava antes sobre isso também, mas é interessante ver que muita coisa mudou, né? De 17 anos para cá, tem algo assim que tu vê que dentro desse mundo da arquitetura que mais te marca, que teve uma transformação grande? Na verdade, sim. Logo que eu me formei, então, eu mudei para o Mato Grosso. Então, na época, as casas eram mais, por exemplo, vamos falar na questão de projetos mesmo, assim, as casas eram mais telhado aparente, se trabalhava muito, tinha muitos projetos que era sobrado. Então, de um tempo para cá, eu vejo que as pessoas elas estão buscando mais acessibilidade, conforto, e também foi muito para a tendência das casas contemporâneas, telhado escondido, sabe? Casas funcionais, por exemplo, antigamente era a cozinha, tu tinha uma cozinha, né, integrada com a casa, assim, e tu tinha uma área de festa separada da casa, era um quiosque, falavam edícula. Hoje é tudo integrado, acaba integrando a cozinha gourmet com churrasqueira, com sala de estar, que já sai para a área de lazer. Então, falando em arquitetura, mudou muito os costumes. Tu acredita que nesse ponto aí que tu acabou de mencionar, é porque as pessoas têm menos tempo para estar junto e o tempo que elas têm, elas querem estar realmente ali juntas? E eu acredito também que é pela questão de comodidade, funcionalidade, praticidade. Perfeito. Sabe? E depois da pandemia, principalmente, as pessoas começaram a valorizar ainda mais os lares. Porque elas passaram um bom tempo dentro de casa. Tanto que muita gente buscou organizar nessa fase, né? E as pessoas passaram a gostar mais de estar em casa. Nossa, eu amo estar em casa. E eu vi depois disso essa preocupação das pessoas de realmente de manter a casa mais organizada, de ter algo mais prático, mas ao mesmo tempo bonito. Bonito, decorado. Isso. Outros elementos assim que tenho voltado, que a questão de usar a pedra natural, de deixar bastante iluminação, ventilação, sabe? É aquela casa aberta que respira, né? Tu sabe que tem muita crítica, né, Kelly, em relação àquelas casas de antigamente com detalhes, com aquela arquitetura, né, enfim, com as casas quadradas que a gente fala hoje. Existe. Mas aí tu também vem com esse outro ponto aí, né, da questão da funcionalidade. Tem uma linha tênue aí do tipo assim, perdeu toda a beleza, os detalhes, e ganhou a funcionalidade, ou tu acha que não precisa ser nessa linha? Eu acredito que dá para conciliar. Porque, assim, existe também a questão de tu olhar e o gosto do cliente e ele acha bonito. Já teve casos, assim, que o cliente me chamou e queria uma casa com telhado aparente. Então, a gente consegue trabalhar esses elementos. Eu acredito que talvez se perdeu um pouco do que era antigamente, era essas questões de ambientes que não tinham uso. Tá? Super. Eu vejo lá em casa, a gente tem a cozinha separada e a gente tem uma sala, que é um cantinho do café, tem uma sala de jantar e tem uma sala do sofá, de estar ali. Isso. E tipo assim, o que eu mais queria era que o pessoal estivesse lá junto comigo na cozinha fazendo a comida. Mas aí tá tudo espalhado e acaba que muita coisa nem usa. Isso. Né? Então, isso é uma coisa que se perdeu, que as pessoas hoje prezam mais por estar perto. E a questão de gosto mesmo, essa questão da arquitetura contemporânea, moderna, enfim, telhado escondido, é uma coisa que eu acho que me chama atenção, eu gosto, então eu acredito que vai ser uma tendência que vai durar por muitos anos, apesar de que ainda tem alguns clientes que querem um estilo mais tradicional, colonial, e a gente atende também. Legal, legal. O que tu vê, assim, nesses... Cara, muito tempo, 17 anos de experiência, é viver muitas coisas, é executar muito projeto, é realmente entregar muitos sonhos para muitas famílias.
quais erros, talvez, que tu via, assim, as pessoas cometendo em relação à casa que mais te chama atenção, assim? Tem algum? Assim, eu acredito que a gente sempre tenta conversar com os clientes, porque, que nem eu falo, eu faço projeto, mas eu faço o projeto para o cliente. Não é para ti. Eu dou orientação, eu falo o que fica melhor, o que fica mais funcional, mas eu tento atender o cliente, é o gosto dele. Então, assim, o que acontece? Às vezes eu vejo que o cliente quer algo específico que na prática não funciona. Então eu tento orientar e dando exemplos. Muitas vezes a gente aprende errando, né? Perfeito. Muitas vezes a gente aprende errando. Então eu tento explicar para o cliente o que fica viável ou não. Mas assim, já aconteceu casos do cliente que queria um sobrado porque acha bonito, porque né, traz imponência e não deixou a espera, quem sabe para um elevador, não deixou a espera para um quarto na parte do térreo. E aí, às vezes acontece um acidente, alguma coisa, e aconteceu que fez falta ter um banheiro com mais acessibilidade na parte de baixo, um quarto, de repente, para um apoio, né? Então, hoje, por exemplo, o cliente vem me procurar para fazer um sobrado, e eu já falo, vamos pelo menos deixar a espera para o elevador, mesmo que, né? Porque a gente também fica velho, né? Quem sabe, né? A gente vai ter um pouco mais de dificuldade, então, para ter o espaço. Mas assim, eu não vejo questão de muitos erros mesmo. A gente tenta conversar e explicar para o cliente e acaba ficando do gosto do cliente, né? Perfeito. Entendi. Se tu fosse voltar lá atrás, há 17 anos, digamos assim, teria algo na tua carreira, talvez, que tu teria feito diferente do que tu fez? Falando agora para quem está começando. Sim. Na verdade, assim, no começo, a gente acaba tendo um pouco de medo, receio, insegurança, medo de arriscar. Por exemplo, teve algumas obras que as pessoas vieram conversar comigo, de fazer em outra cidade, de ter que, né, porque eu comentei, morei por 9 anos no Mato Grosso, então logo que eu me formei, eu mudei para o Mato Grosso. E onde eu morava, dava, tipo assim, a distância de uma cidade para outra maior um pouco, dava em torno de 200, 300 quilômetros. Então, o que aconteceu? Me procuraram para fazer um acompanhamento em um projeto em outra cidade, e eu fiquei com receio, porque dava quase 300 quilômetros, enfim. Estava começando a minha carreira, essa questão de insegurança. Então, eu falo assim, se eu fosse conversar com a Kelly de 17 anos atrás, eu ia falar para ela, não tenha medo. Vai com coragem. E aí teve outras situações que eu fui com coragem, que eu perdi o medo, até mesmo, né? Morava aqui no Rio Grande do Sul, com a minha família toda aqui, me mudei para uma cidade do Mato Grosso. Nossa, é muita mudança, né? 2.300 quilômetros longe daqui, enfim, iniciei minha carreira. E então é nesse sentido, sabe? E se eu fosse ver, hoje eu admiro, assim, a minha trajetória, de tudo que aconteceu, de fato, como tudo foi na minha vida profissional e pessoal, para mim conseguir chegar onde eu cheguei hoje. Claro que foi com muita humildade também, porque eu nunca tive medo de perguntar o que eu não sabia, sabe? Porque a gente faz a faculdade, a gente não tem a prática, né? A gente tem ali a teoria, tu trabalha com projeto, mas a prática é na prática que tu vai aprender. Então, logo que eu me formei, mudei para o Mato Grosso, eu logo fui contratada para trabalhar na prefeitura. Como arquiteta da prefeitura, então eu tinha que fazer toda a parte de aprovação de projeto, análise, os projetos da prefeitura, tudo que envolvia, né, a parte de serviço público também em relação a obras e projetos. E teve muita coisa que eu não sabia, então eu ia aonde fosse preciso, ligava para poder aprender, para poder fazer certo. Então foi isso também, eu nunca tive, digamos vergonha de pedir quando eu não sabia, sabe? E humildade, né? E é isso aí, porque a gente não nasce sabendo e tem coisas que a gente aprende realmente fazendo. Perfeito. Tem alguma coisa assim, qual que é o teu espaço favorito de uma casa hoje? Eu vou falar assim... Teu, não dos outros. O meu espaço favorito
é a cozinha. Integrado com gourmet, que sai pra piscina, com essa área de lazer. Por isso que tu já citou antes, né? Eu adoro. A minha casa é assim. Tu tem a cozinha já integrado com o espaço de jantar e já sai pra área de lazer. Porque ali a gente tá sempre junto, sabe? Eu gosto de cozinhar, gosto de estar perto da minha família, então a gente tá ali. Tanto que na minha cozinha eu tenho o espaço da bancada, eu tenho mais uma bancada. E eu ia te perguntar, alguma coisa que faz a diferença pra você é muitas bancadas, eu acho, né? Adoro, porque daí as pessoas sentam ao redor, a gente vai conversando, vai assando a carne, vai conversando, e o espaço da mesa de jantar ali integrado. Então, assim, é pra ter esse momento. Eu diria que, claro, e o quarto, né? Porque eu adoro, assim, ter um momento de descanso, a gente dormir, né? Ficar bem, é importante. Que legal. Deixa eu te perguntar, ainda sobre a cozinha, assim, alguma outra coisa que tu acha, assim, fundamental? Claro que é muito de cada família, cada casa, mas que tu acha, assim, fundamental para uma cozinha ficar funcional? Sim. Eu gosto muito de ter a ilha. Hoje a gente está trabalhando muito. Eu ia te perguntar isso. Esses dias eu falei, por que a ilha é uma coisa tão de fora ainda, e ainda aqui não é tão disseminado, digamos assim? Porque eu acredito que a ilha, além dela trazer a funcionalidade, a praticidade para quem está ali cozinhando, para quem está ali assando uma carne, para quem está ali servindo, só que é um lugar que tu tem ali o apoio para as pessoas sentarem, enquanto tu tá fazendo alguma coisa, tu tá ou ali lavando a louça ali, ou tá ali, no fogão. Então, assim, tem vários usos. Além de, por exemplo, eu uso muito a bancada para preparar os alimentos, para preparar um bolo, Então, assim, além da funcionalidade, a gente tem o uso também. Eu tô ali fazendo alguma coisa, as crianças estão ali sentadas do lado, ou ali a gente tá servindo um churrasco, tu tá ali comendo um petisco. Além de servir de apoio, né? Quando tu tá fazendo um evento maior, que não tem lugar para todo mundo na mesa, serve de apoio em volta ali. Isso. Então, eu diria que isso é importante. Tá sendo bastante usado. Essa ilha, ela pode conter a pia na ilha, pode conter o fogão também? Sim. É algo opcional? É algo, como que tu vê isso? Sim, tem casos que os clientes preferem, por exemplo, a pia debaixo da janela, então, para te ter aquela ventilação. Daí a gente acaba botando mais a parte do fogão na ilha, né? Entendi. Já teve casos que a gente colocou a pia e o fogão na ilha, e nos fundos ficou todo o espaço de armário, torre quente, geladeira, cristaleira. Então vai do gosto mesmo, mas é possível fazer tranquilamente. É possível fazer personalizado, conforme o gosto. Que legal, eu acho que essa questão da cozinha, dizem que é o coração da casa, né? Mas eu acredito que é o coração da casa. Porque é onde a gente junta, na verdade, ali, né? Inclusive, teve um vídeo de um projeto que nós fizemos lá no escritório, que era uma reforma de uma casa, que inclusive ela era toda fechada, assim, né? A cozinha separada do jantar, da sala de estar. E a gente fez a reforma, ela é uma casa que ficou muitos anos fechada, parada. Então a gente fez a reforma e abriu tudo. Abriu a sala de jantar, sala de estar, com a cozinha, integrou tudo. E é aquela cozinha que ela vem fazendo um U. Ela não é propriamente a ilha, ela faz um U. E uma lateral a bancada. Então ficou na bancada o fogão, daí já veio na frente a janela a pia, e daí no outro lateral do U a torre quente, geladeira. Nossa, assim, ó, teve muita visualização e as pessoas gostam também desse modelo, porque fica prático, funcional. Tu tá aqui no fogão, tu já tem a pia aqui do lado, já tem a geladeira aqui do lado. Então, fica prático, né? Isso, e daí tem o espaço da bancada para te sentar apoio e tem o espaço da mesa de jantar. Aí, nesse caso, ficou o espaço da churrasqueira com o apoio da churrasqueira numa lateral. Daí ficou o espaço da cozinha separado e o espaço da... ambientes integrados, porém, só o espaço da churrasqueira e pia tem separado. Isso, para dar... essa privacidade, digamos assim. Que dá, tu consegue trabalhar, algumas pessoas podem estar ali na cozinha e o pessoal lá assando a carne, mas ao mesmo tempo tá ali junto. Tá junto. Que interessante, né? Como tu vê como vai mudando, né, de anos para anos, a necessidade também, né? Mas essa questão da integração, assim, tá sendo quase que 99% dos projetos já tem. Que legal. Integra. E facilita.
Eu estava te perguntando antes de começar, né, que eu gosto muito de fazer essas perguntas. Eu te perguntei se tu se considerava, né, uma arquiteta de sucesso. E eu quero muito que tu me responda agora no ar, né? Sim, eu me considero uma arquiteta de sucesso, porque relembrando tudo que eu passei, tudo que eu lutei para chegar onde eu cheguei, começar com projetos pequenos e vai indo no decorrer do tempo. Eu gosto de comentar assim que quando eu comecei, me formei em arquitetura crua, então chegava um projeto residencial, era um desafio para mim. E quando eu mudei para Frederico, né, me convidaram para fazer um projeto de um edifício vertical. Era o primeiro da minha vida grande, assim, né? Com mais de 4 pavimentos, porque até então eu só tinha feito edifícios até 4 pavimentos. E aí era um prédio que hoje eu acredito que é um dos maiores de Frederico, que ele dá quase 10 mil metros quadrados. Ele são apartamentos, são 30 apartamentos. E aí eu pensei, meu Deus, olha só, onde eu consegui chegar, né? De conseguir fazer um projeto tão grande, tão alto padrão, e hoje eu já estou no meu 14º edifício vertical. Nossa! Então, assim, dá mais de 20 mil metros quadrados, quase 30 mil metros quadrados de obra em edifício vertical. Então, eu falo assim, eu me considero de sucesso porque eu não tive medo, corri atrás dos desafios, mas, ao mesmo tempo, quando eu não sabia, eu ia procurar ajuda com quem pudesse me ajudar e assim, de correr atrás mesmo, sabe? Legal. É isso. E o papel que tem hoje as redes sociais para Kelly hoje em dia? É muito importante. Inclusive, assim, ó, logo que eu mudei para Frederico, eu trabalhei 3 anos de forma online, porque eu mantive o meu escritório lá no Mato Grosso. Então, as redes sociais, o WhatsApp, Instagram, acabou que me ajudou muito nesse período. E depois disso também, inclusive, assim, tenho muitos clientes que vêm das redes sociais, que acabam conhecendo o meu trabalho, que não me conheciam de outras cidades, de outras regiões. Então, a gente consegue abrir um leque muito grande nesse sentido com a ajuda das redes sociais. Por quê? Porque as pessoas podem me conhecer um pouco, tanto antes de a Kelly, chegar na... Isso, tanto a Kelly profissional quanto a Kelly pessoal conseguem me conhecer um pouco do meu trabalho para conseguir ver se é isso que está buscando, se isso está esperando, né? Então me ajuda bastante. Que legal, e tu acredita que talvez, eu não gosto muito de pensar nesse talvez, mas se tu tivesse as redes já lá atrás, tu acha que tu teria tido um desenvolvimento talvez maior? Tu já pensou sobre isso ou não? Eu acredito que sim, porque teria consegue abraçar um leque maior, porque a internet não tem limite de visibilidade. Então eu acredito que sim. Eu te pergunto isso porque às vezes a gente pensa que, nossa, o mercado já está cheio de profissionais, né? Às vezes a gente tem essa visão de algum nicho, enfim, pegando na arquitetura. E aí eu te pergunto isso porque hoje todos têm acesso à rede social sem precisar, digamos assim, investir, né? Então, às vezes um arquiteto que está saindo agora da faculdade, e digo até mais, antes de sair da faculdade já consegue, né, dizer estou aqui, serei um arquiteto, né? Então, eu acho que é interessante, por mais que a concorrência realmente aumentou de uns anos para cá, mas as possibilidades também aumentaram, né? Aumentaram. Eu falo assim, o sol nasce para todos, né? Eu sozinha não ia conseguir fazer nada. Tanto até porque tu tem parceiros hoje, né? Eu tenho parceiros hoje, né? Que nem eu comentei, eu tenho a minha irmã, que é arquiteta, que a gente trabalha junto, apesar dela estar atendendo na construtora do meu pai, a gente acaba fazendo projetos juntos. Eu tenho a Carol, que é arquiteta também, está comigo no escritório há 6 anos. E tem a Thaís, que está também arquiteta, que está comigo, vai fazer 1 ano já. Então, assim, é isso que eu falo. Eu sozinha não ia conseguir fazer nada. Então, a gente tem parcerias e eu vejo, assim, quem está se formando agora é uma área muito boa, é uma área muito grande, tu consegue abranger muitas coisas, tanto a parte da arquitetura do projeto civil, que envolve toda a parte de construção, né?
projetos complementares e a parte de projeto de interiores, a parte de reforma. Então, a arquitetura hoje ela tem um leque muito grande que tu consegue atender, e eu acredito que sim, que tem espaço para todas que têm realmente vontade, porque realmente, assim, ó, é uma profissão que demanda de bastante dedicação, bastante tempo e muita responsabilidade. Bastante responsabilidade também, né? Porque a gente lida com os sonhos das pessoas e esses sonhos envolvem custos, né? Então a gente tem que trabalhar de forma assertiva, né? Perfeito. Não dá para errar. Claro, erro sempre vai ter alguma coisinha, eu acredito que, sim, né? Mas tem que tentar evitar o máximo possível aí, né? Por conta, assim, desde a questão do desperdício financeiro, mas também a questão do tempo. E eu sempre falo assim, hoje, o projeto, ele é um investimento. Não porque eu sou arquiteta, mas um bom projeto, tu contratar um bom profissional, ele é um investimento. Faz tu economizar. Que faz tu economizar no final. Evita quebradeira, evita dor de cabeça, né? Tu ter algo tudo ali planejado facilita muito, além do que, tu tendo um projeto, tanto o projeto civil quanto o projeto de interiores, tu consegue orçar toda a obra ou todo o projeto antes de executar a obra, antes de iniciar. Então, tu não vai ter aquele susto, né? Por exemplo, já aconteceu de nós fazer projeto, a gente faz bastante projeto de interiores também, e a gente faz todo o detalhamento, então encaminha para marcenaria, marmoraria, a parte de iluminação, gesso. Então o cliente consegue orçar. E às vezes, por exemplo, de uma marcenaria para outra, ou de uma marmoraria para outra, ele gera às vezes uma economia depende do valor do projeto, já gerou até de 30 mil reais no montante. Então assim, que o cliente paga o investimento do projeto e ainda... Entende? E ainda não tem erro, né? E não tem erro. Então vai com o negócio certinho, prontinho, sem tanto estresse, porque estresse sempre vai ter um pouquinho, né? Sim, óbvio, né? Obras, né? A gente lida com pessoas, então nós não somos perfeitos, né? Mas enfim. Então, erros acontecem, mas a gente tenta sempre trabalhar para que aconteça o menos possível, né? E resolvê-los, né? Acho que é humano, né? Isso aí. Tem algum projeto que te marcou, assim, se tu pudesse escolher um para contar talvez a história do projeto ou algo que na entrega do projeto tu sentiu? Tem algum, assim, que teve mais essa marca em ti? Na verdade, assim, ó, eu seria egoísta se eu fosse falar de um, porque tem vários, assim, teve muitos projetos desde do meu início até agora que me marcaram, que foram importantes, que me fizeram crescer. Mas eu diria que eu vou dar o exemplo de um, então, em específico, que foi um projeto que a gente fez, foi a primeira casa que a gente fez para venda. Eu e o meu marido, né? Então, a gente fez, inclusive, perto da minha casa. A gente resolveu em 2024, né? Vamos tentar viver essa experiência de fazer uma casa para venda. Então, a gente construiu ela em 2024. E a gente vendeu ela logo no início de 2025. E eu falo assim, uma das primeiras pessoas que foram olhar para vender, para comprar, foi as pessoas que compraram. Sério? E assim, ó, foi tão legal, porque eles foram olhar lá num domingo de manhã, estavam passando, dando uma volta, foram dar uma olhada e olharam, eu estava ainda em fase de obra, e aí eu senti nela, assim, ela já imaginou, aqui o meu closet, aqui vai ser a cozinha. Eu já senti aquela, sabe? A pessoa se sentindo bem e sentindo que... Eu senti naquele momento que a energia que seria daquelas pessoas. E aí ela, inclusive, ela estava passando por um tratamento de saúde na época, né? Então eu senti... Daí quando eles, de fato, concretizou, né? Eles compraram e, assim, a cura veio durante... A obra, durante a mudança, então assim, eu via a felicidade, a transformação e a alegria deles. Então foi um projeto assim que foi feito para venda, porém foi feito com muita dedicação, como se fosse com muito ti. Amor, como se fosse para mim. Legal. Como se fosse para mim, para minha família. E assim, ela foi vendida e eles estão super felizes, então eu fico realizada. E sem dúvidas deve ter ajudado nesse processo dela também, né? Também. Essa alegria. Eu acredito que muito, porque mudou a vida, mudou a energia, tudo novo, sabe? Renovou.
Perfeito. Então, esse foi um que eu vou falar que me marcou, além de inúmeros, assim. Não tem como não marcar, eu acho, tem. né? Uma coisa Não bem tem. íntima, assim, no sentido de... Tu acredita que todo projeto que se tu se colocar como é meu também, ou então se importar realmente com aquilo ali, faz toda a diferença? Faz toda a diferença. Que nem eu sempre falo para os clientes, assim, ó. Por mais que eu esteja ali para atender o desejo deles, trabalhar no projeto de acordo como eles querem, né? Claro, adequando a questão do que é funcional, do que não funciona. Mas eu me sinto como se eu fosse morar, por exemplo, num projeto residencial. Se eu fosse morar, então se eu fosse morar ia ser legal, entende? Então, assim, eu acho que eu tenho essa sensibilidade, sabe? Eu acredito que também seja por ser mulher, sabe? Talvez essa sensibilidade e mãe, né? Então a gente sabe na prática. Tá criando mais um filho ali, né? Na prática. Então eu acredito que isso. E eu sempre falo para os clientes assim, que é o sonho, então a gente vai fazer de acordo com o que eles quiserem, né? E aí eu sempre falo, o projeto fica lindo, mas o executado fica melhor ainda. Fica o resultado da obra executada, e o dia a dia das pessoas usando, então eu fico assim, ó, realizada. Que dá pra ver o brilho no teu rosto. E agora, de maneira mais pessoal, se tu pudesse resumir, definir a Kelly em uma palavra, qual seria essa palavra? Essa foi difícil, eu não me programei antes, né? Resiliência. Quer falar sobre? Sabedoria. E paciência. Dá pra ver a paz. Até porque para lidar com obras, acho que tem que ter essa pegada de uma paz maior ali, né? Eu acredito na questão da resiliência, porque muitas vezes eu me coloco no lugar das pessoas. É que nem eu falo, a gente trabalha com projetos, mas não para mim, para os clientes. Para trazer alegria, para trazer felicidade. Então, eu sinto isso na questão da resiliência, na questão de entender também. Outra coisa também que eu uso, eu não comentei, mas a questão da empatia também, sabe? Legal. Muitas vezes eu me coloco no lugar também da pessoa, tipo... então, eu vejo isso, sabe? A Kelly... E eu sou muito, como é que eu vou te dizer, às vezes até uma sensibilidade um pouco maior que o normal. Exagerada, sabe? Tu diria? Né? Porque ao mesmo tempo, até por essa questão da maternidade, de ser mãe, então a gente se sente um pouco mãe, a gente quer proteger, a gente quer cuidar. Então, até pela forma com que eu cuido o nosso lar, cuida o escritório, enfim, sabe? Então eu acho que eu tenho que ter esse cuidado também com os clientes e com os projetos, com os sonhos deles, né? Então eu diria isso, né? E eu tenho certeza que cada um deve sentir isso, e não é à toa que tu é, de fato, uma arquiteta de sucesso, porque eu vejo que geralmente é negócio e dinheiro e financeiro, claro que é importante, mas esse a mais é o sonho, porque a maioria das pessoas vai construir uma vez só. É uma vez só que tu vai fazer a tua casa própria, né? Isso é muito forte se tu for parar pra pensar, né? É muito forte. E é o sonho, né? É um sonho. E é o lugar, por exemplo, é o lugar que a pessoa passa o maior tempo da vida, né? Se tu não gosta de estar dentro da tua casa, que graça tem, né? Então é sobre isso. É muito importante. E a Kelly é organizada? Sou. Não tanto quanto a Vânia. Será? Acredito. Mas é a questão do tempo também. Eu gostaria, às vezes, de ter mais tempo para conseguir deixar mais organizado. Mas a gente vai conciliando, né? Porque a gente tem prioridades também, além do trabalho, né? As crianças, elas dependem de tempo, a gente leva, busca na escola, as atividades complementares. Então, nos períodos que eu tenho de folga, por exemplo, às vezes eu pego um final de semana, eu dou uma organizada num lugar. Mas assim, no geral, eu gosto de ter a casa organizada, me sinto bem com a casa organizada, me traz tranquilidade, me traz paciência. Não gosto, assim, de ver as coisas atiradas. Legal.
Então, mesmo com as crianças agora adolescentes, tu consegue manter bem isso? Consigo, porque eu consegui trabalhar neles isso também. Que da legal. questão de ajudar em casa, né? Tem que lavar a louça, tem que arrumar o quarto, tem que guardar as roupas, tem que guardar os brinquedos, tem que organizar os E materiais tu da tem escola. cara de ser uma mãe bem tranquila, assim. Sou. E mesmo assim, Só. tipo assim, sem grito, sem briga, tu acredita que é possível essa questão dentro de casa, essa colaboração familiar? É possível. Porque as crianças, elas seguem o exemplo. Perfeito. Eu sempre falo assim, as crianças, elas vão fazer o que elas estão vendo. Então, se elas estão vendo a mãe ali arrumando a cama, lavando a louça, fazendo comida, eles vão ali, vão fazer. E as crianças, elas são muito parceiras, assim. As crianças, elas me ajudam muito em casa, assim. Porque elas também gostam. O Heitor, que é o mais novo, ele não gosta das coisas desorganizadas. Porque ele aprendeu a viver naquele espaço bom, né? Tanto que já teve episódios de coleguinhas irem lá em casa e fazer bagunça, e ele não, antes de vocês irem embora, vamos arrumar isso aqui. Vamos guardar tudo no lugar, porque senão a minha mãe... Perfeito. Mas é aquela coisa assim, não é o medo, mas sim, porque é bom estar num lugar organizado. A gente se sente bem, faz bem. E eu acredito que ele, não sei se tu vem de uma família que era organizada, eu não venho, né? Então a minha mãe hoje até às vezes eu entro no quarto dela, olho o roupeiro dela e penso assim, Jesus abençoa. Porque assim, ó, e assim, não interessa se eu sou a Vânia Organiza. Pra minha mãe, eu sou a filha mais novinha dela, que eu não tenho que falar nada. E eu acho que a gente tem que muito respeitar esses lugares, assim, né? Eu acho que até hoje a minha mãe nem entende muito bem o que eu faço, mas tudo certo, né? Eu acho que faz parte. E eu olho assim, então... Eu acredito que aquilo me incomodava muito, eu saí muito cedo de casa, e isso também me incomodava muito. Só que ao mesmo tempo que me incomodava, eu também era bagunceira, porque eu não sei se é porque eu não sabia como fazer, ou então eu não senti muito como era estar na ordem, né, na organização, que eu fui buscando incansavelmente até encontrar isso. Então por isso que eu acho que é tão interessante a gente fazer através... E arrastar o exemplo, ele arrasta, né? Não é o gritar, não é o... Apesar que eu grito ainda às vezes, mas tô tentando cada vez mais ficar calma, que nem a Kelly, assim. Então eu acho que é sobre isso, eu super concordo. E aí, às vezes, algumas mulheres vêm e me dizem assim, Vani, os meus filhos são bagunceiros. E eu sempre dou esse exemplo. E aí eu pergunto, mas e tu, como que é? Eu assim, né? Como que tu chega em casa? Eu chego em casa, abro a porta. Não, os detalhes, passo a passo. Eu chego em casa, largo meu sapato, jogo a minha bolsa, deixo meu blazer. Quando vê, tu tá fazendo um caminho, assim, né? Pela casa. E querendo ou não, essas coisinhas pequenas que a gente acha que eles não estão vendo, eles estão analisando tudo. Né? Eles estão replicando também. Na verdade, a minha família, a minha mãe, ela sempre foi muito organizada. Então já vem de berço também. Sim. As minhas irmãs também, meu Deus, eu falo que as minhas irmãs são até mais do que eu. Nossa, às vezes... São metódicas. Tem até toque. Eu não tenho toque, elas têm. E a minha mãe sempre foi muito organizada, gostou de ter a casa sempre bonita, cheirosa, sabe, limpa. E sempre gostou muito de cozinhar, sempre gostou muito de, sabe, sempre... comidas deliciosas, tanto que o meu filho fala assim, o Heitor, não, a mãe faz comida boa, mas a avó faz comida melhor. A avó não tem explicação. Quantos anos à frente de experiência também, né? Então, assim, no geral, a gente teve esse exemplo, por exemplo, de aprender a cuidar da casa, de aprender a cozinhar, enquanto estava morando com o pai e a mãe sempre nos ensinou. Legal. Então, realmente, eu já tive esse exemplo em casa, tanto que eu também saí muito cedo de casa, saí com 16, fui para a faculdade. Então eu já sabia cozinhar, já sabia tomar conta da casa e me Isso virava. Facilitou a tua vida? Facilitou muito. Tanto que hoje eu ensino a minha filha também cozinha, já se vira. O Heitor, com 10 anos também, já me pediu, inclusive, para mim já ensinar as receitas para ele, para quando ele estudar fora, que ele vai morar sozinho, e ele vai preparar as próprias receitas, porque ele não curte muito comer em restaurante. Ele prefere comer em casa. Então, para te ver, né? Então, é a questão do exemplo. Nesse ponto, a gente chega a uma conclusão. O quanto é importante a gente olhar para as nossas atitudes, para o nosso comportamento, para o que a gente está fazendo, né? Sim. E é incrível. Só que aí vem outra questão, é o seguinte.
por exemplo, que nem eu falo pra Maria, o que tu vai ser quando, né, quando crescer, já tá grande, né, enfim. Mas tu já pensou na faculdade e tal? Querem fazer arquitetura? E ela fala, não! Sério? Ah, mas daí tu já quer demais, né, mãe? Tu já quer seguir demais, ô. Não, porque daí ela já entra, não, porque tem que trabalhar demais, porque daí já tem esse, daí a mãe tem a entendeu? pegada mais fora. Entendi. Entendeu? Perfeito. Então, eu tento ser presente ali em casa, enfim, quando a gente tá junto, mas tem essa pegada também, que às vezes a gente pode até falhar, né? No sentido de, às vezes, nesse sentido de trabalhar demais, né? Então, isso que tu comentou antes, da questão do tempo, que você trabalhava bastante, né? Não conseguia dar aquela atenção. Então, eu também, quando a Maria nasceu, principalmente, eu trabalhava muito, né? Então, acabava com 10 dias que ela tinha nascido, eu já levava ela junto pro escritório e trabalhando, indo em obras, enfim. Então, isso é uma coisa que também a gente peca, né? Erra. Eu acho que é o necessário pro momento. Talvez sei, a gente também culpa tanto, né? Isso. Mas isso, então eu falo a questão do exemplo que tu dá em casa, mas ao mesmo tempo... O exemplo que tu dá. Também, né? De certa forma, né? É bom tanto também para um lado, tanto para o outro. bastante. E eu acho que é 1000 vezes essa questão da pegada de trabalhar, de fazer. E tu vai ver que não importa onde ela for, onde ela vai decidir, ela vai acabar realmente se dedicando e entrando de cabeça porque ela viu isso a vida toda, né? Sim. Agora, eu tenho um defeito dentro de casa, principalmente não na cozinha, mas em tudo que tem a porta, que é deixar portas abertas. Qual que é o defeito da Kelly dentro de casa? Ai, na verdade, assim, ó, eu gosto de ter tudo organizado, por exemplo, levanta, arruma a cama, né? E eu gosto de deixar as portas fechadas. Mas não vale, tu tem que falar o defeito, não falar do que tu não fazes, que nem eu. Alguma coisa a Kelly tem que ter de defeito dentro de casa. Uma toalha jogada, não sei, um pano de chão que ficou no balde ali de molho muitos dias, que alguma coisa tem que ter aí. Tu vai ter que contar algum defeito que eu abri o meu aqui, né? Na verdade, essa questão, às vezes, eu digo que é um defeito, que tem algumas coisas que eu procrastino, né? Por exemplo, de tirar as roupas de inverno para deixar as roupas... Fazer essa troca de estação. Sabe? Tem algumas coisas que eu... vou deixar para fazer E amanhã. vai indo, vai deixando. E daí vou deixando, sabe? Não, mas só um tá bom, só um tá bom. Eu só não gosto de me sentir sozinha no defeito, assim. Essa semana minha irmã foi jantar lá em casa, e aí ela foi, eu falei, espera que eu vou fechar, que vai bater a cabeça, as portas tudo abertas, assim. Eu olhei, meu Deus, esse defeito eu tô tentando melhorar ainda. Mas eu acho que faz parte, né? Outra coisa que o Iago sempre reclama é que eu não posso ver, por exemplo, um carregador na tomada sem estar carregando. Já vai tirando. Eu não posso... Tipo assim, tá já a elétrica na tomada sem estar funcionando. Eu tiro. Eu não gosto de ver nada na tomada sem, sabe? Eu acho que é uma mania, talvez. É uma mania, sei lá, um receio, legal. Enfim. Legal. Isso eu tenho de defeito, eles falam também lá em casa. A mãe tirou da tomada. Mas é legal a gente conhecer um pouquinho mais também, né? Não só da profissional, mas também da pessoa, da mulher, da esposa ali, né? De coisas que acontecem dentro da casa, porque daqui a pouco, quem está nos assistindo, daqui a pouco está buscando uma pessoa para, né, para fazer o seu projeto, e aí quando essa pessoa que eu acho que ela, né, escutando a gente, não, a Kelly, eu acredito que ela vai entender o que eu preciso, então, por isso que eu acho tão importante mostrar essa outra faceta, não só essa profissional também, sabe? Sim, e eu acredito muito na questão da energia também, né? É o que a gente transmite, a questão da gente ter mais afinidade, enfim. E essa é muito importante, a pessoa conviver e ver a pessoa de fato como ela é, né? Pra ver, perfeito. Realmente essa pessoa vai atender o que eu preciso, né? Agora eu quero, como a gente meio que falou assim, né, nesse papo, não só a gente falou um pouquinho para novos arquitetos que estão começando mas também a gente falou para pessoas que daqui a pouco estão planejando uma casa com erros e toda uma coisa. Eu quero que tu fale primeiro para quem daqui a pouco está planejando fazer
procurar alguém, já digo assim, para fazer o seu projeto, realizar o seu sonho da sua casa, o que tu diria para essa pessoa, assim, uma mensagem que tu diria para ela escolher melhor, ou alguma dica para ela começar esse processo? Na verdade, eu acredito assim, ó, que a escolha do profissional é muito importante. Uma, porque essa questão assim que tu tem que sentir que a pessoa tem que ter confiança na pessoa. E o projeto, ele é um investimento que se paga. Porque, por exemplo, assim, ó, já teve vou dar um exemplo, né? Já teve clientes que me procuraram antes mesmo de comprar o terreno. Legal. Por quê? Porque a gente foi, olhou, conseguiu organizar, por exemplo, assim, qual a melhor posição solar, a questão da inclinação, se ia precisar fazer o muro de contenção, se o terreno era em aclive, declive, olhar as possibilidades. Então, assim, o projeto se torna um investimento que se paga porque, olhando o terreno, eu consegui, junto com o cliente, falar, não, esse aqui de fato é melhor, porque tu vai economizar nisso, tu vai ter uma iluminação natural, tu vai ter, né, tu não vai ter um sombreamento de outras edificações, enfim. Então, é isso que eu falo, o projeto hoje, ele é um investimento que ele te traz benefícios, muitos benefícios, porque tu consegue hoje visualizar totalmente como que vai ficar o ambiente, tu consegue visualizar como é que vai ficar a obra. Hoje a gente trabalha com tecnologias e projetos que tu consegue ver antes mesmo de executar, né? Tu pode Legal. se sentir dentro também. Então, eu falo isso, né? E eu tô aqui, né? Se sentir, se gostou, que eu tenho certeza que sim, mas às vezes, se teve afinidade, a gente sempre deixa também o Instagram, o contato pra pessoa, né? Vai que venha. Eu iria ficar muito feliz de saber que alguém tomou a decisão de te escolher através do pódio. Eu acho que isso faz toda a diferença para nós, saber que a gente alcançou pessoas que precisavam, né, dessa mensagem. Sim, e também eu gostaria de falar que a questão de projetos de reformas também, sabe? Que a gente trabalha. Então, toda a parte de projeto civil, né? Tanto residencial, comercial, toda a parte de projeto de interiores e também a parte de reforma, sabe? Inclusive, eu queria comentar de uma reforma que a casa ficou muito tempo parada e a gente conseguiu transformar, assim, que trouxe renovação e, ao mesmo tempo, as pessoas não precisaram investir muito, sabe? Legal, legal. Então, eu tenho também essa questão da sensibilidade de conseguir, não, vamos aproveitar, não vamos desmanchar, vamos tentar... É isso que eu posso agora. Isso, trabalhar... já teve clientes que chegaram lá no escritório, não, eu tenho esse orçamento, eu preciso fazer uma casa com esse valor, a gente vai encaixar o projeto em cima do orçamento do cliente, a gente consegue fazer, né, do jeito que fique bom. Perfeito. Agora, eu quero muito que tu deixe uma mensagem também de motivação para que talvez aquele arquiteto que está começando, que ainda está um pouquinho, talvez, desmotivado, que ainda, né, a gente sabe que essa geração mais nova que vem aí, tem essa coisa do, né, piscou e já acha que o negócio já fluiu, já aconteceu. Mas, nesses 17 anos teu, eu tenho certeza que muita coisa tu teve que esperar, tu teve que ir com paciência, tu teve que buscar muito. Então, eu quero que tu deixe essa mensagem para eles também, para talvez ser mais resiliente, né? Essa palavra que tu usou, para te definir também. Então, tem que ter realmente um pouco de paciência, mas não ter medo de arriscar, não ter medo de aparecer, não ter medo de inovar, de se desafiar. E a arquitetura, ela nos traz muito... Eu falo assim que eu sou muito realizada, né, profissionalmente, porque tu consegue atender um leque muito grande de projetos. Então, para você que está ainda indeciso na questão da profissão, então é uma profissão linda, né? Também na questão financeira, a gente consegue trabalhar, ter um retorno legal, sabe? Então, só que é a longo prazo, né? É devagarinho, mas as coisas vão acontecendo. Então, continuem, acreditem, né? Não desistam, mas é trabalho, é muito trabalho, é muita dedicação, muito esforço, mas que o retorno vem e é gratificante.
Perfeito, Kelly. Muito obrigada. Amei nosso encontro. Espero que a gente possa ter mais encontros para falar talvez de temas mais específicos, né? Só de uma cozinha, ou só de um roupeiro, só de um closet, que eu adoro aprofundar, porque às vezes a gente pode ajudar também a pessoa a decidir ali qual seria a melhor opção, né? Entender um pouquinho mais, abrir esses questionamentos. Então eu quero muito te agradecer pelo teu tempo, pela tua disponibilidade e por toda a entrega que tu fez hoje aqui com nós. Eu que agradeço também, Ivone, pela oportunidade, pelo teu carinho, né? E conte comigo. Vamos, quem sabe, né? Alguns projetos aí a gente não consegue fazer uma parceria. Claro, e trabalhar, com certeza, organização. Eu acredito que a arquitetura e a organização, elas têm que trabalhar caminham juntas, né? Exatamente. Que obrigada legal. Mais uma vez pela oportunidade. Perfeito. Fiquei muito feliz. Vou deixar o teu Instagram aqui embaixo. Sei que tu ela produz bastante conteúdo, tá? Vou puxar ela aqui para ela produzir mais ainda para nós ali, que ajuda muito. E também o contato, então, se você quiser, né, daqui a pouco contratar a Kelly, tenho certeza que é certeza aí de um projeto bem pensado, bem executado. E, é claro, agradecer pela tua companhia aqui com a gente. Espero que esse pod tenha feito sentido. Se quiser deixar aqui o que mais fez sentido para você, vai ajudar muito para que a gente, né, saiba que chegou aí de uma maneira que a gente gostaria também. E os nossos parceiros que sempre acreditam aí na mensagem que a gente quer levar, na inspiração, motivação e trazendo pessoas inspiradoras que realmente fazem diferença na nossa sociedade, que é também comigo a Imperatriz e Toque Lar, então nesse projeto, sempre comigo no cenário. E lembrando que você pode ter todos esses móveis, todo esse cenário também, eu sei que a Kelly gosta também. Tem muita coisa na Imperatriz que você pode aí, né, usar para deixar a tua casa com cara de lar mesmo, né? Que eu acredito que casa é casa, lar é lar, e a gente pode fazer essa junção aí para deixar o melhor lugar do mundo para a gente viver. Também comigo a Tiburski, além da casa, né, dos móveis, a gente sabe que a organização dentro desses móveis faz a diferença, e é por isso que a Tiburski nos auxilia em organizadores sofisticados, em acrílico, organizadores bonitos que vão realmente realçar os móveis ali, né, o teu espaço. Também comigo o Berto, né, sempre presente aí nos melhores produtos de limpeza, enfim, todo o mercado, mas mais nessa linha de limpeza. Tem uma infinidade de produtos que eu uso, indico e adoro, então sempre estamos juntos na Quinta da Limpeza. E a Esquina Bom também, para lembrar que a vida não é só obra, só reforma, só organização, também tem que ter um sorvetinho de vez em quando. Grande beijo, nos encontramos na próxima semana para mais um episódio do Pod Organiza.